na outra apresentação que será feita por João Horta Marques, cujo título é Agricultura Precisão aplicada ao montado, uso de novas tecnologias para a monitorização do solo. Muito obrigado. Este ensaio foi conduzido também na Herdade da Mitra e tem como objetivo utilizar a agricultura. Tem como objetivo utilizar a agricultura de precisão aplicada ao montado, e aqui o montado é equivalente nesta zona ao DRESA. Eu vou dar alguma informação em relação à agricultura nacional em Portugal e vou-me focar no solo através de dois equipamentos para monitorização da pastagem no montado. Em Portugal, a área de culturas arvenses tem vindo a diminuir, o que faz do país muito vulnerável aos mercados externos. Há poucos cereais, mas, por outro lado, a área de pastagem tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos por razões políticas, mas também por razões sustentáveis, porque o montado é uma forma de uso do sistema em que o agricultor tem várias alternativas aos cenários extremos. Nomeadamente, neste ano foi um ano em que houve uma grande seca e a dada altura foi possível cortar ramos das árvores para servir de alimento para o gado. Portugal tem, em geral, solos com muitos problemas, daí também ter pouca área para cereais. Sendo os sistemas agro-silvopastorizo, onde se inclui montado e a derreza, o uso mais plausível em grande parte do território. Repare-se que a área para a agricultura é muito reduzida. O montado também tem alguns problemas que cabe-nos a nós resolver, através das práticas, nomeadamente a erosão. Agora, a agricultura de precisão tem como fundamento tratar diferente o que é diferente de forma sustentável e no âmbito dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas para isso tem que haver diferenças. E a questão que se pergunta é: as diferenças são ao nível da exploração ou ao nível da parcela? E se olharmos para uma exploração, temos o ciclo da agricultura de precisão, em que começa justamente por ter dados da parcela, integrar esses dados, pensar, depois aplicar fatores de produção de forma variável ao nível da parcela, tendo em conta as suas vicissitudes. Se isto for uma exploração, podemos ter aqui muitas parcelas. Pelo que temos aqui o ciclo da agricultura de precisão vezes o número de parcelas. Portanto, estão já a pensar a quantidade de dados e desafios que os agricultores têm. O problema dos solos em Portugal, de montado, é que são solos com alguns problemas ao nível de acidez, têm muito pouca matéria orgânica, sendo que as pastagens são um uso mais sustentável até ao momento. As árvores são maioritariamente sobreiros e azinheiras para ser montado, não quer dizer que não haja outras, mas para ser montado tem que haver pelo menos uma destas duas, e os animais estão sobretudo em extensivo, sendo os encabeçamentos muito baixos, de modo a ser o mais sustentável possível. A nível da agricultura de precisão, eu vou-me focar nestas duas tecnologias, o COM-penetrómetro, através do CON-index, e da condutividade elétrica do solo, de forma a monitorizar a pastagem. A condutividade elétrica do solo está relacionada com a textura, sendo os solos menos férteis em termos químicos os arenosos e mais férteis os argilosos, sendo os francos uma posição intermédia. No montado, maioritariamente os solos são arenosos, mas há diferenças ao nível da parcela, o que nos permite ter o pontapé de saída para a agricultura de precisão. Repare-se dos efeitos da árvore que tem na composição florística. Portanto, estas diferenças foram detectadas somente a olho nu. O agricultor não gastou um cêntimo para as detectar. Depois, a agricultura de precisão permite substituir as tradicionais curvas de produção de pastagem por outras mais precisas, através de índices de estação recolhidos de análise de satélite. E depois
pode-se relacionar esses índices, aí já gastando algum dinheiro, a nível de qualidade da pastagem, sendo que esta melhora com a proteína bruta e diminui com o teor de fibra, sendo também que varia ao longo do ano. O clima. No ano de estudo, 2021-22, aconteceram sobretudo 3 grandes eventos de precipitação, que foram precisamente nas datas em que nós fizemos a monitorização em 4 datas. A média das temperaturas foi mais ou menos próxima dos 30 anos da normal climática, mas houve diferenças ao nível da precipitação, cerca de 2/3 da média. O que faz com que neste ano tenha-se verificado uma diminuição da precipitação, uma pior distribuição, ou seja, aquilo que corrobora no termo de alterações climáticas. Mas serão mesmo alterações climáticas? O professor Árido Lobo Azevedo dizia: a regularidade do clima mediterrâneo é a irregularidade. E ele era professor e reitor ao mesmo tempo, e pode ter alguma razão, mas aquilo que se tem verificado nos últimos anos é que tem aumentado a intensidade das secas. E uma delas foi precisamente no ano em que nós fizemos este estudo. Aquilo que nós fizemos foi termos 6 pontos de monitorização em 2 parcelas em que colheram-se amostras de pastagem e se monitorizou através do Conindex e da condutividade elétrica do solo, sendo que a condutividade elétrica foi em 2018, mas que não varia significativamente ao longo dos anos, porque deve-se a fatores exógenos. Depois, temos aqui os pontos de amostragem, sendo que a única diferença é que os animais ora estavam todos numa parcela, ora estavam todos noutra parcela. E sendo que foram sempre monitorizados aqueles pontos. O Conindex é um cone que vai monitorizando o solo em profundidade. E depois temos aqui o exemplo do que aparece, que é a resistência do solo à penetração e à profundidade em que foi monitorizado. Isto é os dados em bruto, depois tem algum tratamento, porque é impossível haver zero. E depois fizemos a média, sendo que houve 3 repetições em cada ponto e depois houve várias datas. Aquilo que verificámos é que é nas camadas mais superficiais do solo que se detectaram diferenças significativas, sendo que depois já não se tem o efeito do gado na compactação do solo. Depois temos diferenças ao nível debaixo da copa das árvores e fora da copa das árvores entre parcelas, mas estas diferenças não foram significativas. Houve uma correlação moderada a alta em termos do Conindex e do teor de água no solo. Depois, também houve diferenças na argila, sendo que a argila foi feita através de várias análises de solos em cada ponto e que se vai correlacionar, em princípio, com a condutividade elétrica do solo. Mas só para acabar a parte do Conindex, devo dizer que houve diferenças, por vezes significativas, mas que estas foram por data e por profundidade e não debaixo das árvores em oposição ao campo aberto e entre parcelas. Sendo, no entanto, que houve uma correlação alta entre o teor da água do solo e o Conindex. Ao nível da condutividade elétrica, repara-se aqui que houve diferenças, sendo que o sensor foi o mesmo. E pergunta-se porquê? Ora, fez-se um perfil de solo e reparou-se que a profundidade era 80 centímetros. Pelo que a diferença expressa-se porque no mapa temos a profundidade de meio metro e no outro foi monitorizada a 1 metro. Concluindo, houve diferenças ao nível das árvores, mas não foram significativas, sendo que as árvores tiveram um efeito positivo na qualidade, mas não na produtividade da pastagem. Houve diferenças superficiais no solo ao nível do Conindex e também da parcela ao nível da condutividade elétrica. Pensando nos objetivos
do desenvolvimento sustentável, é necessário ter sempre em conta o solo, de modo a tirar partido das suas chamadas limitações em prol da agricultura e de todas as atividades que lhe estão intrínsecas. Deixo as referências, penso que as apresentações vão ficar disponíveis, agradeço a quem participou no projeto e deixo os meus contactos, eu passo muito mais tempo no laboratório, que é este edifício aqui, e termino com uma frase de um professor recentemente falecido que diz: em agricultura há sempre um coeficiente de cagaço. Ou seja, nós podemos fazer sempre as coisas bem, mas há sempre alguma variabilidade, nomeadamente climatológica. Muito obrigado a todos.